Paz do Senhor, meu querido, minha querida. Que bom que nós estamos aqui para dar sequência à nossa igreja em casa, é casa de paz, né? Que benção, que benção. E hoje nós estamos, né? Na nossa sétima semana, né? Que tem por título, né? Nossa sétima administração, a bênção da prosperidade em Deus, né? E o tema é o caminho da prosperidade em Deus, né? E eu gostaria de convidar você a estar lendo comigo ali em 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 10, 11 e 12. Está escrito assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas o fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. E então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus para a casa da casa de Obed-edom, né? A cidade de Davi. Amém? Bem, meus queridos, tá? Nós sabemos que o ser humano, né, ele não foi criado por Deus, ele é o ser, ele é a coroa da criação divina. Ele não foi criado para sofrer, tá? A gente sabe, né, que o sofrimento é resultado, né, é fruto da ação do pecado no ser humano. Nós sabemos que o pecado, ele cria uma barreira intransponível, uma muralha entre nós e Deus, para que Deus não nos veja, para que Deus não nos ouça, né? E segundo está escrito ali em Isaías 59, versículo 1 e 2, né? Então, nós vivemos essa triste realidade, né? E temos a necessidade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, tá? E nós sabemos que a solução para vencer o poder do pecado, tá, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Bem, o plano de Deus, né, é nos livrar de todas as necessidades, ou seja, todas as áreas das nossas vidas. Claro que a nossa libertação, ela só será completa, né, entendeu? Dos efeitos do pecado, né, quando nós estivermos, né, com Jesus na eternidade, né, depois do arrebatamento da igreja, tá? Mas é possível nós vivermos aqui nesse plano, né, tá? E ter uma vida melhor, né? A gente crescer, a gente melhorar como indivíduo, como pessoa, como marido, como esposo, como pai e como sacerdote dentro dessa casa, né? Tá? Tem como nós morar, né? Viver aqui nessa existência, né? A partir de uma postura, a partir de uma decisão de agradar a Deus e cumprir os seus princípios revelados na sua palavra, tá? Nessa semana, querido, nós vamos conhecer, nós vamos aprender como um servo de Deus chamado Obed-edom teve a sua vida mudada, a sua casa mudada, ao aceitar o desafio de receber na sua casa a arca do concerto, né? E a arca do concerto, ela representava, sabe o quê? A presença de Deus, tá? Tá? Se você for observar, a arca de Deus, ela foi mandada, né, ser criada por Deus para que, sobre ela colocasse uma tampa, e essa tampa, ela tem um nome muito especial chamado propiciatório, e sobre essa tampa ficava 2 querubins, um de frente para o outro, e ela era colocada, essa arca, no Santo dos Santos, né, dentro do tabernáculo, e quando ali o sacerdote entrava, aspergia o sangue, orava, Deus se manifestava ali, naquele lugar, tá? E dentro dessa arca tinha 3 coisas, né? Tinha a tábua da lei, tinha também, né, um pouquinho de maná, né, e tinha também a vara de Arão, tá?
e justamente significando a palavra de Deus, né? Deus também, né? Sendo alimento, um pouco de maná, e também o sacerdócio, a vara de Arão significava o sacerdócio do homem. Amém? Em nome de Jesus. Então significava a arca do Senhor a presença de Deus, tá? Bem, nós sabemos que por causa do pecado, o povo, do povo de Deus, nos dias dessa passagem aqui em 1 Samuel, capítulo 2, tá? A arca foi levada pelos inimigos, pelos filisteus, e ela ficou por um longo tempo fora de Israel, né? Totalizando 20 anos fora de Israel, tá? Bem, antes nós vivíamos em pecado e, como consequência, né, nós não tínhamos a presença de Deus conosco, certo? Tá? Israel estava sem a presença de Deus. Davi, agora, ele toma a iniciativa, porque agora ele vai iniciar o seu reinado sobre Israel. Ele foi ungido como rei de Israel. Então, ele toma a iniciativa de quê? De trazer a presença de Deus para o seu reinado, né? Isso é muito lindo, né? Ele quer trazer a arca de volta. Mas, no seu desejo, no seu afã de trazer a presença de Deus, né? Ele não verifica na palavra, ele não faz de acordo com que a palavra nos orienta de como nós devemos carregar a presença de Deus. E o seu erro, né, acabou custando a vida, né, de um dos seus servos, um dos filhos, melhor dizendo, de Obed-edom, chamado Uzá, tá? E por causa disso, né, tá, ele teve que deixar a arca na casa de Obed-edom, enquanto ele voltasse para Jerusalém e refletisse, né, e estudasse como ele poderia trazer a presença de Deus para Jerusalém, né? Tá? É nesse momento, né, da história, né, que entra uma pessoa chamada Obed-edom. Esse cara entrou, né, e abriu a porta da sua casa para receber a arca do concerto, ou seja, para receber a presença de Deus. E a arca do concerto, ou a arca da aliança, ou a arca do testemunho, como queira, ela ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, né? E esses 3 meses que a arca do Senhor ficou ali, a vida de Obed-edom foi mudada, diz a Bíblia Sagrada, tá? Você veja que não só ele foi abençoado, mas a sua família também, toda a tua casa. Então, a prosperidade da sua família foi tão grande que todos ficaram sabendo, né, desse fato, inclusive o rei Davi. Inclusive o rei Davi. Alguém chegou em Jerusalém, né, lá na cidade de Jerusalém, né, e o fez saber que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. Que coisa linda, né? Veja bem, o primeiro tópico, né, que eu quero que você, né, entenda, tá, é que a prosperidade de Deus sempre é fruto de uma decisão espiritual acertada. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10, vai mostrar, né, que Davi não quis, né, retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele percebeu, né, que não poderia levar, que ele não era desse jeito que levava. Então, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, que era uma casa, alguém que morava à beira do caminho. Ele deixa ali, tá, naquele lugar. Então, nós vamos ver que a prosperidade, né, é resultado, né, é fruto, né, melhor dizendo, né, de resultados, né, maravilhosos, de decisões acertadas, espirituais acertadas. Amém? Que maravilha, né? Eu creio que os nossos lares vão ser abençoados, porque nossos lares, nossa casa, como a casa de Obed-edom, está aberta para a presença do Senhor. Bem, a arca do Senhor deveria ser levada nos ombros,
A Bíblia ensina que ele tem que ser carregado, que a arca do Senhor, ele tinha, né, imagina uma caixa quadrada com 4 argolas, uma de cada lado. E essa argola passava um varal, né? E olha, lembrando que essa arca era toda coberta de ouro, né? Essas varas eram de ouro, e colocava ali, e colocava no ombro das pessoas, né, dos sacerdotes, para que eles pudessem carregar a, a presença de Deus, tá? Ou seja, isso representa que a vida de Deus obedece, né, aos princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra, e não da maneira que eu quero, que eu quero, né? Olha, Davi tinha preparado um carro novo, né, um carro de boi, mandou fazer o carro e colocou a arca em cima e queria levar, né? E aí Uzá morreu porque, né, Davi não respeitou as escrituras, ainda que ele tivesse bem intencionado. O carro é novo, os boi é novo, né? Vai vir a arca do Senhor, a presença de Deus vai vir num carro novo. Não, mas não é assim que a Bíblia ensina, tá? Então, diante dessa situação, Davi tomou a decisão de não se comprometer, né? E abriu a mão da arca, né? E deixou na casa de Obed-edom, tá? E Obed-edom, com certeza, ao ser, né, arguído, perguntado, né, a respeito se poderia deixar a arca do Senhor na sua casa, né, ele decidiu que ele queria esse compromisso, né? Abriu a sua casa para a presença de Deus e por isso ele foi abençoado. Olha o que diz o versículo 3. Olha aqui, ó. Vamos ver o versículo 3. Ó. E puseram a arca de Deus num carro novo e levaram à casa de Abinadab. E eis que estava no outeiro e Uzá, Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Olha o versículo 9, né? Temeu Davi o Senhor naquele dia, né? E disse: como virá a minha arca do Senhor, tá? Como virá a minha arca do Senhor? Então tem jeito para levar a presença de Deus para a minha casa, tá? Não era do jeito que ele achava, fazendo o carro novo, tá? Era no ombro dos levitas, no ombro dos sacerdotes. Vamos ver aqui, né, Deuteronômio, capítulo 30, tá? Olha o que diz aqui no versículo 19 e no versículo 20, tá? Acompanhe aí com a sua Bíblia, querido, né, para que a gente possa interagir. Eita, Bíblia, solta a página. 19 e 20, olha o que diz aqui. Opa, na outra página. Como está aqui? 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e morte, e bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra do Senhor, sob juramento, né? Prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, né? Então havia um juramento de Deus, se eles fizessem a coisa certa, se nós fazermos a coisa certa, nós vamos ser abençoados em todas as áreas e vamos ser longevos, quer dizer, vamos viver muitos anos e bem nessa terra, né? Que maravilha, né? Nós também temos aqui, né, o livro de Josué. Gostaria de te convidar para ler aqui no capítulo 24, né? Josué 24, no versículo 15, quando ele também tomou uma decisão, né? Ele vai falar assim: olha, eu não sei, mas uma coisa eu quero que você entenda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver se é isso mesmo. Olha, está escrito aqui, ó. Porém, o que vos parece mal servir o Senhor, escolha hoje a quem se vai, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, tá? Existem muitos deuses, eles tomaram uma decisão. Ou seja,
nós temos que tomar uma decisão acertada, uma decisão espiritual acertada em nome de Jesus, e vamos ser abençoados grandemente a nossa casa e vamos prosperar. Tá? Tópico 2. A prosperidade depende de nós levarmos as coisas de Deus a sério. A sério, verdade. Verdade mesmo, meu irmão, minha irmã. Olha aí o livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Veja bem, aceitar, abrir a casa, receber a presença do Senhor, receber a arca do Senhor na sua casa, tá? Mesmo sabendo o que havia acontecido com Uzá, pelo seu erro, pela sua irreverência, tá? Obed-edom demonstrou que estava disposto a fazer as coisas à maneira de Deus, tá? Não do jeito dele, tá? E organizar sua casa de acordo com os princípios divinos. Olha que homem sábio, Foi quase de frente da casa dele, que Uzá recebeu um raio que o rasgou no meio, rasgou ele no meio, tá? Então você vê que coisa linda, Tá? Ele observando, com certeza, ele toma a decisão de deixar a arca na sua casa, mas para fazer de uma maneira certa, tá? Fazer de uma maneira certa, ou seja, a presença de Deus na minha casa, se eu fazer da maneira certa, eu vou ser abençoado e toda a minha casa. Tópico 3. A prosperidade de Deus é uma oportunidade de Deus, na minha vida, para mudar a minha história. 2 Samuel 6,12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Tá? Veja bem, até então, até a arca do Senhor, chegar à casa de Obed-edom, ele tinha uma vida simples, comum. Antes de ter contato com a presença de Deus, ele tinha uma vida comum, simples, Tá? Mas quando surgiu a oportunidade dele receber a presença de Deus na arca do concerto, ele decidiu que ele não ia perder a oportunidade de ser abençoado, e permitir que Deus reescrevesse a sua história, tá? Reeditasse a sua história, Não. Ele falou: não, é minha oportunidade agora, tá? Veja bem, a maioria das pessoas, querido, estão perecendo porque não conhecem as coisas de Deus, tá? Nós que aceitamos o desafio de ter uma igreja em casa, casa de paz, tá? Em nossa casa, tá? Estamos fazendo algo parecido que Obed-edom fez, ou seja, nós estamos levando a presença de Deus para a sua casa, Você está recebendo a presença de Deus na sua casa, tá? Então nós precisamos ter discernimento, tá? Precisamos discernir, o tempo e a vontade de Deus, para as nossas vidas, e abraçarmos essa oportunidade que está diante de nós, tá? Não, a presença de Deus na minha casa vai me abençoar e abençoar toda a minha casa. Amém? Essa consciência que nós temos que ter. O quarto tópico, a prosperidade divina, tá? Sempre depende de nós para mantermos em sua presença. 2 Samuel 6,12. Então avisaram a Davi, dizendo:
abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria, né? Veja bem, a história nos conta que esse homem chamado Obed-edom, né, ele teve que permitir que o rei Davi levasse a arca do Senhor da sua casa para Jerusalém, para a cidade de Deus, tá? Mas nós vamos ver, tá, que uma vez que experimentamos a presença de Deus, a nossa vida não vai ser mais a mesma, tá? Nós vamos ver que Obed-edom, né, ele não vai ficar mais nessa casa. Nós vamos ver que ele vai se tornar um sacerdote do templo, né? Ele vai para Jerusalém, tá? Nós vamos ver que ele se torna um músico, tá? Não, eu quero servir ao Senhor. Eu não posso ficar sem a presença dele, tá? Ele então aprendeu que o melhor lugar para se estar nesse mundo é estar na presença de Deus, tá? Ele não queria só 3 meses. Não só por 3 meses eu não quero, tá? Eu quero Deus para sempre. Eu quero a sua presença para sempre, tá? Nós devemos seguir o caminho de Obed-edom. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, em 1 Crônica, capítulo 5, 17 e 18, nós vamos ver assim, tá? Designaram, pois, os levitas, Remã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filhos de Causaía, versículo 18. E com eles, seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jesiel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Benzaez, né, Matitias, Elifeleu, Micaneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Olha, veja que coisa. Quem que é porteiro da casa do Senhor? Agora, uau! Justamente Obed-edom, né? Ele é porteiro. Agora veja bem, no mesmo capítulo, no versículo 24, vai mostrar que ele já não é mais porteiro. Olha o que ele é, tá? Capítulo 24. E Sebanias, e Josafá, Netanael, Amazai, Zacarias, Benai, Eliazer, o sacerdote tocava trombeta perante a arca de Deus. E Obed-edom era porteiro da arca. Ou melhor, aqui eles ainda são porteiro da arca, tá? Eles são aqueles que cuidam a arca. Não, o que eu quero dizer? Estava na minha casa. Não, mas agora a arca saiu da minha casa. Então eu vou atrás da arca. Então o que eu entendo? Tá? Que a minha casa se torna a presença do Senhor. A minha casa se torna a presença do Senhor. Nele eu vou estar seguro, tá? Oséias, capítulo 6, versículo 3, né? Existe um desafio para que nós possamos entender tudo isso, que diz assim: conhecemos e prossigamos a conhecer a Deus, né? Conhecer o Senhor, que como a alva, né? Como a luz, né? A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra, tá? Deus vai vir, assim como a luz no final de uma noite, ele vem iluminando tudo, é natural. Deus vem dessa forma, iluminando as nossas vidas. Filipenses 3,13, olha o que Paulo vai dizer, né? A igreja de Filipe, dizendo: irmão, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficaram, e avanço para as que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, tem coisas maravilhosas para frente, coisas tremendas para frente. Não, nós temos que avançar.
Nós temos que fazer como Obed-edom. Não, sem a presença eu não fico. Aonde estiver a presença de Deus, ali estou, porque ela é a minha morada. Tá? Queridos, permita que Deus mude a tua história também. Assim como Ele mudou a história de Obed-edom, assim como Ele tem mudado a história daqueles que se entregaram para eles, né? Que o aceitaram como o único e suficiente Salvador. Aceite hoje, a receber a vida, a presença de Deus. Entregue a Deus os teus caminhos, e Ele tudo o fará. Em nome de Jesus. Quanto a você, meu querido, que vai estar ministrando, depois dessa palavra maravilhosa, você agora vai orar com fé pelas necessidades de cada um dos irmãos que estão nessa casa, tá? E se puder, convide eles para estar na igreja nesse próximo sábado, tá? Em nome de Jesus, às 8h. Vai ser tempo de glória em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus vos abençoe em Cristo e te use com graça ali para a glória do teu nome. Amém? Um abraço, fica na paz.